Ok, eu não sei por quantos anos eu esperei por esse filme aqui. Quem me conhece sabe, talvez uma das coisas que eu mais gosto e um dos jogos que eu mais joguei durante toda a minha vida foi Dungeons and Dragons. E quando eu vi o trailer desse novo filme, eu finalmente tive a esperança de que ia haver uma obra boa sobre esse universo aqui. Pois pra quem não sabe, D&D não é um jogo comum, mas sim um RPG de mesa, um jogo de interpretação de papéis onde você pode literalmente ser e fazer o que você quiser. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, é muito mais que o filme comum. Ele representa toda uma comunidade carente por bons conteúdos, que apesar de já ter tido outras adaptações, nunca recebeu uma adaptação de respeito, algo que acontece, ou pelo menos acontecia, com todos os jogos que iam para o cinema. Dungeons and Dragons é o nome do jogo que dá origem ao filme. Foi um RPG de mesa lançado em 1974 e que logo de cara já encantou a maioria dos jogadores. E pra quem não sabe, eu vou tentar resumir aqui em muito o que é esse tipo de jogo. Basicamente, um RPG de mesa é um jogo em grupo, onde existe um mestre que comanda a narrativa da história e os jogadores que interpretam seus personagens, controlando tudo que ele fala e o que ele faz. E essas ações do personagem são muitas vezes decididas com a ajuda de um dado. Se você já assistiu Stranger Things, você deve reconhecer porque é aquele jogo que os garotos jogam lá na primeira temporada. E existem dezenas de outros RPGs, cada um com suas regras, seus cenários e seus estilos. Porém, D&D se popularizou muito por conta do seu cenário medieval, que encanta a maioria do público que gosta desse tipo de jogo. Você pode ser um orc bárbaro em busca de tesouros, ou um gnomo mago que quer pesquisar sobre animais mágicos, ou coisas do tipo. Mas o legal disso é que independente do que você escolha ser, você vai fazer isso com os seus amigos, o que torna tudo muito mais especial e divertido. O meu grupo de amigos nunca foi muito fã de RPGs de mesa, mas eu me lembro que nas poucas vezes em que a gente se reuniu pra jogar, a gente conseguiu rir muito. Tudo bem que essa risada na maioria das vezes era porque eles estavam destruindo tudo e arruinando minha história, mas mesmo assim a gente se divertia e isso gerava histórias que meses e até anos depois a gente iria lembrar e rir junto falando sobre. E eu poderia ficar aqui falando por horas sobre como RPG é divertido, mas eu quero aqui focar não no jogo em si, mas sim nas suas adaptações. Porque Honra entre Rebeldes não foi a primeira adaptação de D&D, mas você deve se lembrar disso aqui. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Pois é, Caverna do Dragão, aquele desenho que você amava assistir enquanto almoçava, é também inspirado no jogo Dungeons and Dragons. E esse desenho aqui foi talvez a melhor adaptação de D&D que a gente teve por muitos e muitos anos, pelo menos até a chegada desse novo filme. Pois até existiram outras tentativas de adaptar esse jogo, mas o máximo que Hollywood conseguiu foram 3 filmes pífios com efeitos visuais ruins, uma história patética e lucro quase zero, fazendo com que depois disso a franquia de Dungeons and Dragons ficasse sem nenhuma adaptação por 11 anos. Porém, Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes era o filme que prometia trazer tudo que é de bom no universo dos RPGs. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e te contar o porquê desse filme ser tão grandioso. Bom, para começo de conversa, se você assim como eu já jogou RPG, com certeza vai se identificar muito com diversas cenas que aparecem nesse filme aqui. Tem diversos momentos dentro do filme que nos trazem a memória de uma boa partida de RPG. É o plano mirabolante que dá errado, é personagem fazendo graça em momento importante e até mesmo personagens sendo interrompidos enquanto contam uma história. Por outro lado, se você não tá familiarizado com o cenário do jogo, é importante falar que talvez você se sinta perdido em alguns momentos. Pra falar a verdade, até mesmo eu que já jogo D&D por muitos anos, me perdi em alguns momentos, com a pronúncia de alguns nomes principalmente. Porém, mesmo um pouco perdido, o filme consegue facilmente fazer você imergir dentro da história, porque aqui a gente acompanha personagens tão divertidos que é impossível você não se interessar. Personagens esses que são inclusive a base de um bom grupo de RPG. 5 personagens principais, cada um com características diferentes e sua própria maneira de lutar. Tem o cara dos planos, a porradeira, o atrapalhado, e mesmo não gostando muito de personagens como esses, que tem a personalidade definida com uma única palavra, esse é o tipo de coisa que dá pra deixar passar aqui, pois como eu disse, isso é exatamente do que se trata uma partida de RPG. É claro que durante o jogo você pode sim criar personagens super aprofundados, com histórias gigantescas e que vão crescendo de acordo com a trama da história principal, mas normalmente o que acontece é o ladrão que rouba o próprio grupo, a bárbara que só grita e dá porrada, o mago que erra todos os feitiços e esse tipo de coisa. Então transformar esses estereótipos em personagens muito bons foi um acerto pro filme. E não é só nisso que eles acertaram não. O filme todo é uma adaptação incrível do jogo. Em diversos momentos a gente tem referências, sejam nas localizações do cenário de D&D ou até mesmo os próprios monstros que são muito marcantes daquele universo, como os mímicos, as panteras deslocadoras, os dragões e muito
muito mais. E além de explorar esse universo riquíssimo, o filme também dá um show nos efeitos especiais. Dificilmente durante o filme você irá estranhar algum efeito, e eu estaria que 90% do filme é feito com computação gráfica, então realmente valeu cada centavo investido, assim como também valeu cada centavo investido nesse elenco aqui. Eu de verdade consegui sentir o quanto os atores estavam gostando de trabalhar juntos e o quanto eles gostaram de participar desse filme. E outro ponto muito bom também é o tom de humor que o filme tem, porque como ele não se leva a sério, mesmo em momentos em que você poderia ficar perdido com os nomes ou coisas do tipo, o filme não te deixa ficar entediado, porque eles realmente sabem como usar os cenários desse universo para fazer o humor das cenas. E como nem tudo são flores, se tem algo que eu poderia reclamar aqui é sobre a quantidade de missões secundárias dentro do filme. Porque assim, a história se trata basicamente de um grupo de rebeldes que querem encontrar um item mágico para derrotar uma outra pessoa. Porém, antes de chegar até o vilão principal, o grupo precisa passar por uma série de missões secundárias. E mesmo sabendo que isso também faz parte dos RPGs, tem algumas coisas que poderiam ser cortadas. Eu não vou dar spoilers dentro desse vídeo aqui, mas por exemplo, em determinado momento do filme eles passam por uma casa e conseguem um item que vai ser importante para eles. Porém, toda a cena que acontece dentro da casa poderia ter sido cortada, na minha opinião, porque apesar de aprofundar um pouco mais de uma das personagens, a história dela já havia sido contada lá no início do filme, então não precisava disso aqui. Algum dos personagens do grupo poderia simplesmente ter aquele item desde o início, já que não era um item tão absurdo. Então esse tipo de coisa acaba alongando um pouco o filme além do que deveria, mas mesmo assim isso não atrapalha, é só um ponto a ser falado mesmo, porque eles conseguiram muito bem fazer um filme leve e divertido dentro desse cenário. E acima disso, eles conseguiram finalmente fazer algo decente para os fãs de Dungeons and Dragons, trazendo referências de dentro do jogo. Afinal de contas, se não fossem essas referências, seria só mais um filme medieval qualquer. E mesmo não conhecendo esse cenário, pode ir nos cinemas que com certeza você não vai se arrepender. Assim como você também não vai se arrepender de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Gather round, young adventurers. Gaze upon the crystal ball. See, you're not alone in the realm of Dungeons and Dragons. Whoa! Look at those magnificent heroes. I bet they can help us get home. Wait, is that us? What the flump? We don't look like that. Do we look like that? It's close, but it's not perfect. My hair isn't red, it's orange. We fought a 5-headed dragon. And now we're just a glorified cameo. I think it's cool being an Easter egg. You're 9. That guy's like 40. You should be the most pissed.